Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIM Inverso, um canal que trata de BIM e outras tecnologias. Quem gostar do conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje vamos tratar de um tema ligado ao novo perfil do profissional da construção civil. É um tema que a gente vai abordar já em outros episódios, complementando sempre um assunto com o outro, e para isso trazendo pessoas diferentes com visões diferentes desse mesmo tema, certo? Hoje estamos com Alessandro Ferrari, Renata Duarte e Thaisa Figueroa. Obrigado por terem aceitado o nosso convite de participar aqui conosco no episódio. Obrigado, Rogério. Obrigada, é um prazer. Imagina, Rogério, é um prazer. Gente, o Alessandro Ferrari é arquiteto e urbanista, trabalha na Zigurati na área de Corporate Manager, também tem MBA em Gerenciamento de Projetos e o Master em BIM Management pela própria Zigurati, e atualmente faz um mestrado em BIM pela Poli-USP, com ênfase em algoritmos evolutivos. A Renata Duarte é psicóloga de formação, atualmente trabalha como coordenadora acadêmica na Zigurati. E a Thaisa é arquiteta e urbanista, trabalha na Zigurati na área institucional Engagement Management, é pós-graduada em gestão de projetos e obras técnicas em edificações. Gente, para começar a nossa conversa, eu pediria, por exemplo, para o Alessandro, dar-nos um contexto de o que é essa nova indústria, o que é essa indústria 4.0 que se apresenta hoje no mercado, para que a gente possa, então, situar esse novo profissional dentro dessa indústria 4.0. Perfeito, Rogério. Primeiro, obrigado, então, pelo convite. É um prazer realmente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e o que a gente vem vivendo também, né, e vendo, né, principalmente na nossa indústria, e principalmente quando a gente fala da indústria 4.0, né, porque é super importante entender um pouco o contexto, né, como nós chegamos aqui, para que a gente também possa ter uma reação em relação ao mercado, né, ao que o mercado pede, não só ao mercado, aos costumes que, né, agora surgem com essa revolução 4.0. Então, é legal entender um pouquinho essa linha do tempo, né, quais são as evoluções industriais que nós tivemos praticamente aí nos últimos séculos, né, por exemplo, todos sabem, né, a gente estuda isso lá na escola, né? A Revolução Industrial, ali no século XVIII. É uma revolução que, claro, a gente ainda carrega muita herança dessa época, dos sistemas que foram construídos nessa época, mas basicamente foi uma revolução no sentido de produção das indústrias, da utilização dos materiais, por exemplo, como o aço, né? Estruturas metálicas. E, claro que toda a revolução não é só a inovação em tecnologias ou em processos. É um conjunto de acontecimentos que realmente mudam os costumes de uma sociedade e dos indivíduos. Por isso se chama revolução. E na Revolução Industrial, o que a gente vê é que realmente ali começaram as aglomerações urbanas, né? Então é onde existe realmente o primeiro movimento das zonas rurais para as cidades, né? Ainda um tanto quanto no modelo medieval, vamos dizer assim, né? Mas é quando começam a surgir os primeiros passos da nossa sociedade mais moderna, vamos dizer assim, né? Que a gente tem mais entendimento. Depois a gente tem a indústria 2.0, que é a revolução 2.0, que é da eletricidade, né? Então ali no início do século XX, e super importante porque também mudou, né, o costume, o modo de se viver, trazendo principalmente muito mais qualidade de vida, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, da mecanização, né, da produção industrial também, começa a vir uma produção em maior escala, né, ainda muito estandarizada, que era o conceito da época, né, e mas outras questões como meios de comunicação, que houve um impacto direto, né, e também questões mais individuais, como trazer eletricidade, energia para dentro das casas. Então, aí o impacto realmente no dia a dia. A gente sai um pouco dessa era das trevas, né, onde quando era noite, e começa a poder usar mais horas do dia e até ter uma sociedade com mais interação, né, com mais coisas a se fazer, que agora tem realmente mais segurança, né, com a própria luz, né, dentro de casa, nas ruas. Então é uma revolução importantíssima nesse sentido, né, na mudança comportamental das cidades. Já a Revolução 3.0, que surge ali meados dos anos 70, que vem os sistemas de informática, né, então os computadores, claro, nasceram antes disso, mas que vem numa utilização maior, né, a gestão, né, dos sistemas de informações, né, entram as TICs, por exemplo, né, as tecnologias
de informação e comunicação, né? Mas aqui também entra muito a maneira com que nós nos comunicamos, com que nós trabalhamos, com que nós produzimos, com que nós armazenamos informações ou acessamos essas informações, né? Por exemplo, e-mails, né? Que isso vai ser mais para o final do século ainda, o uso massivo de e-mails, tudo isso, dos celulares, né? Dos acessos às informações não só nos computadores, mas em outros meios móveis, né? E, por fim, chegamos, claro, à indústria 4.0, que nasce até então, pode ser que daqui a 50, 60 anos a gente tenha outro entendimento, porque demora um pouquinho para as conclusões acadêmicas, né, chegarem, mas a gente entende que nasce nesse século XXI, né? Que alguns chamam da revolução cibernética, né? Então a gente sai, e perdão, anterior, não sei se comentei o nome, mas chamada revolução eletrônica, né? Agora a gente vem na revolução cibernética. Claro, as coisas acontecem muito mais rápidas, né? Então a gente está no comecinho dessa revolução. Aqui a gente vai falar de robótica, a gente vai falar de internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, né? E se a gente pegar, por exemplo, a última geração, né, que nasceu no século XXI, a gente percebe que o comportamento desses indivíduos e dessa sociedade já é diferente de quem nasceu ali nos anos 80, 70, né, do século passado, tá? E o que eu diria assim, de maior importância na indústria 4.0, que vai levar a temática de hoje, que é o profissional 4.0, é entender realmente que a gente sai de revoluções anteriores, que se visava muito, quando a gente fala do consumo, e eu não falo do consumo só de produtos, mas do consumo de serviços, do consumo de conhecimento, né? Qualquer tipo de consumo, de uma estandarização muito forte para que você pudesse ter uma produção em massa muito grande. Quando a gente fala da indústria 4.0, a gente está falando de muito mais pessoas, a população, né, global vem aumentando cada vez mais, então a gente tem que produzir mais, seja produto, seja um serviço, seja oferta de conhecimento, e só que a gente agora tem uma questão que é a personalização. Então você conseguir chegar, né, com um produto que tem uma escalabilidade muito grande, porém poder oferecer uma personalização nesse serviço, né? E aí como que a gente faz isso? E aí são três pontos que eu gostaria muito de deixar aqui como pontos importantes, né, para a gente não esquecer. Eu puxei até minha colinha para não esquecer desses 3 pontos, que é Big Data, né? Então é você poder realmente ter essa quantidade massiva de dados, né? Mas poder explorá-la a um ponto mais de personalização. Então não é um target, né, de um buyer persona, por exemplo, mas poder realmente chegar na pessoa, né? E aqui exemplos, né, Netflix e muitas outras coisas. Então você ter ali por trás de um produto que você usa, ele poder reconhecer de alguma forma, através de um algoritmo, quais são suas preferências, né? Então, por exemplo, nas evoluções anteriores, eu queria escutar uma música, ligava um rádio, a maioria das pessoas gostavam daquela música. Hoje não. Os aplicativos já me oferecem, não preciso escolher, mas me oferecem a música que eu gosto, porque ele já leu ali através de um algoritmo quais são minhas preferências, né? Isso é a personalização. Colaboração. Então, estamos muito mais integrados, trocamos muito mais informações, né? Inclusive, a gente ajuda, né, as empresas que produzem produtos e serviços a construir novos produtos, isso muitas vezes sem a gente ter conhecimento disso. Então, a gente está todo momento também dando um feedback de informação para essas empresas. Então, há uma colaboração na criação de novos produtos, né? E o co-design, né? Se a gente for falando um pouquinho mais da nossa área, a indústria da construção, agora a gente usa a máquina, né, não só como uma ferramenta para otimizar nossos processos mecânicos, operacionais, mas como uma ferramenta inteligente para nos ajudar a criar algo, né? Claro que sozinha ela também não vai fazer, ela tem que ter algum input, ela tem que ter algum desenvolvimento de algoritmo, mas ela em conjunto conosco, né? Então o homem e a máquina começam a criar coisas juntas, tá? Esses 3 pontos para mim são os mais importantes e é o que vem mudando e vai mudar nessa fase o nosso comportamento como sociedade e como indivíduo. O que eu queria comentar um pouquinho era isso sobre um pouco a evolução das indústrias, né, e por que estamos hoje na indústria 4.0. Então, maravilha, você levantou uma série de bolas aí para a gente chutar
e que vai dar muito pano para discussão agora. Um primeiro deles que eu queria pontuar é que cada mudança dessa que a sociedade sofreu do ponto de vista das indústrias, dos tipos de indústria que surgiram, gerou também uma mudança social, né? As pessoas passam a se comportar de uma forma diferente, passam a interagir de uma forma diferente, e hoje não foge essa regra. A gente tem também uma sociedade muito diferente do que era no começo do século, que era no início da Revolução Industrial, né, tradicional. O que você acha disso, Renata? Você vê assim, você, por ser da área de psicologia, por lidar com pessoas todo dia também, na tua atividade de trabalho, o que você percebe assim, de diferenças dessa nova geração? Sim, antes de tudo, também queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a era digital, ela tem mudado a sociedade de forma geral, né? De forma econômica, cultural, relacional, enfim, tem diversos pontos que a digitalização vem interferindo e trazendo novidades, né, para a nossa sociedade atual. Do nosso contexto que a gente está conversando hoje, né, eu queria trazer dois principais. Uma que é bastante discutida, né, que traz até um certo receio para algumas pessoas, que é a questão do trabalho, né, se realmente a digitalização e se todas essas novas ferramentas substituiria de alguma forma substituiria realmente o nosso potencial humano. E um ponto importante que a gente pode trazer é que todas essas ferramentas, trazendo essa mecanização, elas trazem mais possibilidades técnicas da máquina, né, enfim, dos sistemas fazerem alguns tipos de trabalho, mas isso abre espaço também para que os seres humanos também tragam mais do seu potencial humano, porque agora tem mais espaço para isso, né? Os trabalhos mais técnicos, os trabalhos mais manuais, enfim, mais industriais, muitos desses vão ficar a cargo, com o passar do tempo, de máquinas, de fato, e cada vez máquinas mais evoluídas, né? E, por isso, a gente cada vez mais vai precisar trazer mais das nossas habilidades humanas. E aí entra a importância dos soft skills, né? Que são habilidades e inteligências pessoais e sociais que vão além de um conhecimento técnico, que realmente são características da nossa humana, que nos fazem, então, desenvolver da forma mais exitosa, né, como pessoas e como profissionais. E dentro dessas soft skills, a questão da adaptação, né, que a gente precisa se adaptar dentro de tantas mudanças, e pouco a pouco, além de só se adaptar, a gente pode começar a ser agentes de mudanças, e também começar a trazer novas ideias, enfim, que todas essas tecnologias vão poder, então, junto com as nossas novas ideias, todo esse potencial que a gente vai desenvolvendo, vão poder, como o Alessandro também mencionou, né, criar junto. Então, a gente criando junto desses sistemas e não tentando fazer essa separação, porque, no final, nada substitui o fator humano, né? E o segundo ponto que eu queria trazer, que também tem muito a ver com profissionais do setor de forma geral, é a questão, também é um soft skill, que é o soft skill da gente nunca deixar de ser aprendiz, né? Porque com essa digitalização, a gente tem uma quantidade de informação infinita disponível para a gente. E isso é incrível, é ótimo, é uma informação mais horizontal, mais acessível, e ao mesmo tempo traz o desafio, que é a gente saber lidar com tanta informação, né? Tanto a nível de aprendizado, então, de que forma filtrar a qualidade da informação, de toda essa informação que a gente recebe. Tudo é tão rápido que a informação também se coloca muito obsoleta, muito rápido, né? Então, como a gente filtra, como a gente prioriza a informação que a gente recebe, prioriza o tempo também que a gente oferece para cada informação. Então, dentro do processo de aprendizagem, a gente precisa também desenvolver essas soft skills para a gente conseguir lidar com essas informações da melhor forma possível. É como se a gente tivesse que organizar de forma prática essa informação e também de forma mental, né? Para a gente também não se sobrecarregar de toda essa informação, que muitas podem ser um pouco mais úteis que outras nesse momento que cada um está vivendo, né? Então, conseguir fazer essa prioridade, conseguir fazer esse filtro da informação e desenvolver esses potenciais humanos, eu diria que no momento é o que a gente mais pode colocar o nosso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Longo,
e ele tem um livro chamado O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. E quando ele trata também desses assuntos que vocês comentaram, né, da personalização, fala dessa questão que algumas pessoas comentam de que a máquina vai tomar o lugar da pessoa, e ele diz justamente isso que você comentou, Renata, de que, na verdade, por uma certa ótica, ele vai potencializar o que nós já fazemos enquanto ser humano. Então, por exemplo, para que eu vou perder tempo dirigindo, e assim ele comenta, se uma máquina pode fazer isso para mim e eu ocupar esse tempo lendo livro, brincando com meus filhos, coisas dessa natureza. Então, eu posso vir a ser mais humano enquanto essa máquina estiver fazendo essas coisas para mim. Se alguém está com medo da inteligência artificial tirar o seu emprego, é porque essa pessoa que estava ocupando o lugar da inteligência artificial. Porque não era para a gente estar fazendo aquilo, tipo assim, né? Então, há muita coisa que é mecanizada, que é muita coisa que é repetitiva, e não era para a gente estar fazendo aquilo, era para realmente uma máquina estar fazendo. E quando começa a surgir esses elementos que podem efetivamente substituir, acho que é visto com bom tom. É claro que sempre tem um lado negativo e isso é natural. Mas que se a gente olhar para o lado positivo dessas coisas, há muito potencial a ser explorado, penso eu. Nesse sentido, tu percebes que os nossos alunos já, pelo fato de estarem numa idade, né, não que todos sejam nativos digitais, que a gente tem muito aluno também que já é de uma geração parecida com a nossa, mas que eles já perceberam isso, já exploram isso de uma boa maneira ou não? Você que está em contato com eles diário, qual é a tua percepção disso? Eu acredito que sim, né? E também esse espaço de ter um espaço de estudo também auxilia que desenvolva o que daqui a pouco podem não ter se dado conta, enfim, mas também ter um espaço que tu pode treinar, errar, né? Ter um espaço seguro, digamos. Ter um espaço seguro para tu poder praticar tudo isso, que é o que a gente vem conversando, né? Dessas possibilidades daqui a pouco, de ter um pouco, desenvolver potenciais um pouco mais humanos enquanto sistemas trabalham essas outras, né? Essas outras superfícies, digamos, do trabalho um pouco mais mecanizadas. É importante também, porque como tu falou, também tem a parte, digamos, negativa, ou que pelo menos nos dá um certo medo, né? Porque a gente tem que se adaptar de forma muito rápida a um sistema que ainda não está preparado, que a gente erre ou que a gente se desenvolva algo que a gente não precisou desenvolver antes. Então, se tem um espaço seguro para que tu possa ser um líder, daqui a pouco que tu ainda nunca foi um líder na tua experiência profissional, né? Ou desenvolver um papel que tu ainda não desenvolveu na tua experiência profissional. Então, essa é uma das vantagens de uma formação estruturada ainda, né? Que essa formação pensa em como te dar esse espaço para tu te adaptar a alguns recursos que tu ainda não te adaptou anteriormente. Então, ali, tu tem muito trabalho em grupo, então, algo mais de colaboração, porque, claro, tem certos trabalhos que daqui a pouco vão ser substituídos por sistemas ou por máquinas, que eles são muito individuais. E cada vez a gente tem que trabalhar de forma mais colaborativa. Então, a questão da comunicação, a questão de, enfim, de colocar um papel de líder, ou de também ser liderado, que também é algo importante a gente saber fazer, né? Então, esse espaço de tu ter uma formação estruturada que te permite estar nesses papéis e cometer erros, né? Para depois tu poder ir para o mundo real, digamos, né? Por ter um mundo profissional. Porque se a gente for pensar, nós, seres humanos, a gente trabalha em grupo, né? Então, ter um espaço que tu possa te colocar num grupo e desenvolver daqui a pouco algumas habilidades que tu ainda não tinha desenvolvido, isso também ajuda bastante. Mas, de forma geral, eu diria que sim, né? Que cada vez mais, ainda mais nossos alunos que têm uma formação bem conectada com a tecnologia, já estão bem adaptados a essas ideias. As ideias que ainda precisam ser desenvolvidas, a gente ajuda aqui nos nossos programas. Legal. E Thaisa e Alessandro, vocês que vieram lá da arquitetura, a gente teve uma formação tradicional, diria assim, né? Se comparado ao que a gente explora dentro dos cursos da Ziggurat. Vocês percebem muita diferença em termos, não só da formação, porque esta sim é diferente, mas de como se dá o posicionamento dessa pessoa, né, frente ao mercado, como lidar com todo esse aparato tecnológico. Vocês sentem muita diferença se olhar para trás e pensar no como vocês foram também formados?
Queria começar agradecendo também o convite, muito obrigada, Rogério. E sim, é uma diferença enorme, né, para a gente que começou ali. Eu, particularmente, comecei na prancheta, desenhando ali no papelzinho, tendo que apagar o projeto lá errou ali, ou borrou, tem que começar a prancheta toda de novo. E ao longo do meu curso, do meu curso de arquitetura, eu sou formada em edificações, né? Eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. Enquanto eu estava fazendo técnico de edificações, eu estava fazendo o curso de arquitetura. E no curso de técnico de edificações foi nível prancheta total. Meu 1 ano e meio foi ali, como é que eu posso falar? Bem, digamos, jurássico ainda. E na minha faculdade, eu lembro que já para o final da minha faculdade, a gente já começava ali a abordar algo sobre Revit, sobre já novas metodologias de trabalho. Tu tiveste a parte de CAD, depois teve a de Revit, 2 disciplinas de Revit, e era só mesmo o ensino do software, não falava de BIM especificamente. Era só fazer o desenho no Revit, fazer o desenho em 3D, digamos assim, desenho arquitetônico no Revit. E já era usado na disciplina de projeto também? Minhas últimas cadeiras de projeto já eram digitais, né? As primeiras cadeiras de projeto foram todas à mão, né, na prancheta, e as últimas já foram no Revit. Eu lembro que eu fui trabalhar no escritório de arquitetura até na época, no final da minha faculdade, eu trabalhava no escritório que era um dos únicos de Recife que trabalhavam com Revit já. E ali meio que já tinha um pouco da metodologia de BIM, porque a gente fazia um pouco de integrar os projetos ali de arquitetura com estrutura, com instalações e tal, mas era nesse escritório de arquitetura específico. Eu não tive esse conhecimento através da minha formação. Eu adquiri esse conhecimento através das minhas experiências profissionais. Entendi. Então já era demandado um pouco disso. Era algo muito inovador. Eu lembro que era um dos poucos escritórios de arquitetura que trabalhavam com BIM, com Revit, no caso, né? E um pouco ali, começando a implantar a metodologia BIM, era esse escritório. Era um dos poucos na época. 2013, 2014, mais ou menos. Ale, você percebe uma mudança para cá, então, já pensando no que, tanto na tua formação, como também nessa demanda de mercado? Olha, isso é uma boa pergunta, Rogério, porque depende do cenário que a gente olha. De uma certa forma sim, de uma certa forma não. Por quê? Eu me formei em 2009, eu tive até uma certa sorte na minha universidade de terem disciplinas voltadas mais à tecnologia daquele momento. Por exemplo, no segundo ano de formação, a gente já tinha aulas de AutoCAD, por exemplo, na época. Os projetos ainda eram entregues na prancheta, desenhar à mão. Inclusive, entrei na arquitetura porque eu gostava muito de desenhar, né? E durante a faculdade, se não me engano, até o terceiro ano, era tudo entregue à mão ainda, por mais que a gente tivesse já cadeiras no segundo ano em AutoCAD. Mas no terceiro ano, eu tive um professor que era muito inovador, e ele levou para dentro da faculdade o ArchiCAD. E aí, quando eu aprendi o ArchiCAD, eu não quero saber de mais nenhum outro software, entendeu? Assim, foi uma explosão na minha cabeça, de achei aquilo magnífico e comecei a explorar, comecei a fazer todos os meus projetos da faculdade só com isso. Meu TCC da faculdade foi 100% feito no ArchiCAD, então assim, me apaixonei, amor à primeira vista, foi. E que ano foi isso? Isso foi 2007. E aí, por que eu falei que tem 2 cenários? Porque eu vejo que ainda há muitas universidades, quando a gente fala da graduação, né, que não trabalham com ferramentas digitais, estão ali com o AutoCAD ainda muito forte, porque ainda acham que o mercado pede isso. Claro que o mercado ainda pede isso, de uma certa forma, mas a questão é, a faculdade prepara a gente para quê, né? Só para atender uma certa demanda do mercado ou para realmente nos colocar na indústria para que a gente possa ser muito mais produtivo, trazer inovações? Qual que é o papel da graduação? É isso, essa questão que eu me faço. E eu ainda vejo que, infelizmente, a graduação ainda tem aquele papel de o arroz com feijão e ensinar aquilo que eles estão acostumados a fazer. E quando a gente sai para o mercado, é aquela dificuldade gigantesca. Se você não tem um bom planejamento de onde você quer chegar, um bom estágio durante a faculdade,
ou um bom início de carreira em locais que vão te propiciar você trabalhar com não só tecnologia, mas com metodologias inovadoras, é complicado. Então, esse cenário ainda vejo complicado. Por outro lado, quando a gente vai às formações mais profissionais, as pós-graduações, né, os centros tecnológicos, os institutos de tecnologia, aí são entidades que já nascem com esse pioneirismo de oferecer realmente ao mercado aqueles profissionais que serão, como a Renata comentou, agentes da mudança, né? Então, essa é uma grande diferença. Por exemplo, quando eu me formei, em 2009, não existia oferta disso no mercado. Hoje existem várias. Então, hoje um profissional ele tem acesso a entrar num tipo de formação que realmente ele vai poder ter ali um conhecimento em BIM, por exemplo, né? Quando eu saí da faculdade, ok, sabia mexer em ArchiCAD, eu acreditava que BIM era isso, era o software, né? Até então, até que eu tive também uma boa oportunidade a nível profissional. Em 2012, mais ou menos, 12, 13, quando eu fui trabalhar no escritório de arquitetura industrial em São Paulo, onde, como eu tinha conhecimento do ArchiCAD e a empresa teve interesse nessa ferramenta, eu implementei o ArchiCAD, mas naquela época acharam que eu estava implementando o BIM, né? Mas eu fiz só uma implementação de software, foi isso. Até que, claro, um passo cada vez a gente vai entendendo que não é só isso, e aí eu também, né, pessoalmente comecei a buscar esse tipo de conhecimento e fui buscar formações, como você me falou, né? Eu formei no Master em BIM, porque senti essa necessidade. Falei, não, o BIM não é só isso, é muito mais do que isso, né? Então, assim, há essa diferença. Na graduação, acho que a gente ainda falha muito, mas nas formações pós-graduação, eu acho que a gente tem muita oportunidade hoje. Então, há uma diferença notável de poder acessar esse tipo de conhecimento hoje no mercado. Se você pega a tua experiência de 2013, 2006, na Thaís de 2013, né? E atuou um pouquinho antes, e comparar com hoje, no âmbito da graduação, não mudou muita coisa, né? É triste como hoje a universidade é muito lenta nessas mudanças, né? Então a gente tem, claro, existem iniciativas, sim, não é dizer que não existe. Existem boas iniciativas, inclusive, mas normalmente são iniciativas, diria, isoladas, né? São professores que colocam aquilo e conseguem ali ter um resultado. Não é um pensamento institucional sobre aquilo. Normalmente não é nem do curso. Muitas das vezes só meia dúzia de professores que movimentam aquilo ali. E o que é triste porque, como disseste, era para a universidade realmente estar jogando a gente mais à frente até do que está naquele contexto, e às vezes fica muito preso ou ao passado ou no cenário atual do mercado, né? Eu digo muito para os meus alunos na graduação que se eles não prestarem atenção para essas coisas, eles estão entrando no curso agora. Normalmente eu pegava uns alunos ali da quarto período, né? Estão no segundo ano do curso, mas eles já estão desatualizados, porque eles vão sair do curso 3 anos depois, né? 4 anos depois, dependendo do período. E se agora eles estão desatualizados, avalia daqui a 4 anos, avalia daqui a 3 anos. Então, eles precisam estar olhando à frente, beyond, né? Como já dizia nosso amigo. Tem que olhar com a visão além do alcance, né? Então, ter preparar-se para esse mercado que ainda está por vir, eu acho que tem que ser o desafio. Nesse caso, né, dos alunos que estão iniciando. Você diria, Thaisa, que as instituições já cobram um profissional diferente, eles já esperam um profissional diferente, ou inclusive elas estão ainda imaturas diante desse cenário todo que a gente está traçando aqui? Eu sinto muito que é bastante procurado pelas instituições, sim, esse tipo de profissional mais qualificado, mais atualizado, mais preparado, digamos, para o hoje, né? Para o futuro não, para o agora, na verdade. Maravilha. No âmbito do corporativo, Alessandro, tem também já uma mudança no que é demandado para vocês? Com certeza, Rogério. Quando a gente olha num parâmetro mais holístico, né? Vamos falar do cenário nacional. Ainda é um caminho muito longo a ser percorrido, com certeza. Mas, como, claro, a minha atividade está centrada, né, às empresas, nesse âmbito corporativo, empresas que são líderes do setor e que existe uma sinergia, também estão buscando profissionais com esse conhecimento, né, ou buscando melhorar os seus processos, é mais fácil estar em contato com essas empresas que
estão alinhadas com o que a gente faz, né? Então, assim, se vê que hoje há uma falta muito grande de profissional com esse tipo de conhecimento, né? Vamos falar de BIM, né? Ou Lean, né? Mas mais especificamente em BIM, que a demanda é ainda maior. As empresas buscam esses profissionais porque falta mercado. Elas querem, né, trazer essa otimização, trazer essa inovação. Muitas delas já perceberam que realmente entenderam quais são os benefícios da metodologia, mas precisam de mão de obra, né? E aí você vê uma curva muito clara de maturidade dessas empresas, né? Aquelas empresas que, quando você vai fazer um primeiro contato e elas já possuem até uma certa equipe, né, com conhecimento de software, né? Então a gente já trabalha com Revit, com ArchiCAD, outras ferramentas que sejam para estruturas ou para instalações, ou se é uma gerenciadora que vai executar uma obra, né? Já está utilizando ali ferramentas digitais que dão apoio à metodologia BIM. Então tem ali aquele craque, né, que mexe muito bem, mas começa a buscar um pouco a visão corporativa, como você disse há pouco tempo. Como que eu coloco essa metodologia na minha empresa? E não só em um projeto ou não só num departamento da empresa, mas em toda a empresa. Porque quando a gente fala numa metodologia, a gente vai mudar processos, vai mudar os comportamentos, mudar os fluxos de trabalho. Então, não é uma mudança fragmentada específica do departamento de engenharia ou de arquitetura, é de toda uma empresa. Então, quando elas entendem isso, aí elas vão buscar no mercado profissionais que tenham esse conhecimento. E aí não é mais aquele profissional que conhece só um software. É um profissional que tem os soft skills, como comentou a Renata, e é um profissional que entende da metodologia a nível de gestão, de implementação, de condução disso, tá? E elas pedem, elas buscam, né? Claro que desde do nosso instituto, como a gente forma profissionais com esse conhecimento, a gente consegue oferecer isso para as empresas, né? Então aqui vocês conseguem entrar num grande banco de talentos que tem esse tipo de formação, e quando eu apresento isso, elas ficam, nossa, quero acessar esse banco de talentos, porque elas precisam de profissional com esse conhecimento. E tem pouco na indústria, tem pouco, a verdade é essa. Renata, só para ajudar quem nos ouve a saber como se moldar diante desse novo mercado, qual seria, assim, tentando fazer uma lista breve, qual seria esses soft skills que ele tem que desenvolver, para além, claro, dos hard skills que todos já estão carecas de saber, do que diz respeito a BIM, né? Qual seria os soft skills aí que eles precisam ter atenção? Eu diria, o primeiro, que era a colaboração. Deixa eu pensar em BIM, né? A questão colaborativa é super importante, assim, essa questão de conseguir trabalhar em equipe de uma forma saudável, né? E criar vínculos profissionais saudáveis. Isso também ajuda bastante no networking, né? E no crescimento profissional. Mas como falou, se a gente for pensar agora, não no futuro, né? Porque o networking está pensando bastante no nosso crescimento, mas pensando no agora, a colaboração também é muito importante como uma forma de trabalho, como uma metodologia de trabalho. Então, realmente pensar em colaborar, pensar no... Até se a gente for pensar assim, no bem-estar de todos, né? Se a gente for pensar numa liderança empática, por exemplo, né? Isso também é um soft skill. É alguém que sabe liderar de uma forma que pensa em todo o contexto, que pensa em todos os envolvidos, que pensa no crescimento do projeto, enfim, que pensa de forma global, né? Dentro desse contexto, assim. Então, a gente diria, então, a questão da colaboração, de uma liderança empática, a questão de adaptação, porque todas essas tecnologias, elas se movem muito rápido e tudo está acontecendo muito rápido, né? Então, não seria diferente nesse ambiente ainda mais, né? Então, a questão da adaptação, de conseguir, sem muita resistência, ir recebendo essas novas formas de trabalhar, novas ferramentas, e conseguir se adaptando a ela. E para isso, eu diria também que uma das questões bem importantes é a proatividade, como soft skill, porque tu precisa sempre estar curioso, não deixar de ser curioso nunca, não deixar de buscar informação. Isso não acaba, e eu diria até em qualquer área, mas essa ainda mais, né, que a gente sabe que tem ido bem rápido. Mas assim, se sentir protagonista no teu processo de conhecimento, sabe? Então, mesmo que tu faça uma formação estrutural, por exemplo, né, eu sou coordenadora de massa, de pós-graduação, né? Mesmo que tu faça uma formação, assim, quanto essa formação vai te agregar é incrível por profissionais da área, né, que já têm experiência, que vão poder te passar tudo isso, e por contato com colegas, mas se tu aproveita essa formação
com uma postura proativa e dessa curiosidade, desse protagonismo, tu consegue unir uma informação que tu busca a partir da tua proatividade com a informação que o Márcio está oferecendo. Aí tu consegue trazer uma informação para o professor, perguntar a opinião dele, né? Então, daqui a pouco, uma coisa que não veio, né, na aula ou no conteúdo, mas tu consegue aproveitar desse espaço que tu tem para trazer novas discussões. Então, aproveitar para aprender com tudo que existe, com experiências, com erros, com toda essa informação que a gente recebe da internet ou de qualquer meio de fonte de informação, né? Então, essa é uma outra soft skill que eu diria que é super importante, assim, é não deixar de ser curioso, não deixar de buscar informação, seja no ambiente que tu estiver. Se tu não faz uma formação estruturada ainda mais, e mesmo que tu faça uma formação estruturada, tu não deixe a tua curiosidade de estabelecer que é só aquilo que tu precisa e também que tu siga buscando. Enfim, né, a gente sabe que cada vez mais as pessoas são contratadas pelo currículo, né, por questões técnicas, mas cada vez mais elas perdem os seus trabalhos por soft skills e não por falta de conhecimento técnico, né? Então, saber te comunicar, tu não parar de aprender, tu saber trabalhar em grupo, tudo isso é tão importante quanto o conhecimento técnico para estar dentro da área. Não, maravilha, é verdade, essa frase é muito forte e eu falava ainda há pouco com um colega que nem sempre um bom jogador é um bom técnico, e na maior parte das vezes não é. E o contrário também acontece muito, né? Mas o que quer dizer que nem sempre o bom profissional é só aquele que detém todo o conhecimento técnico daquilo, mas principalmente isso que você falou, eles mantêm-se no emprego se ele tem esse conjunto de software skills. Fazendo uma rápida análise pessoal, vocês acham que o que precisaria, seria assim, um diferencial de vocês do ponto de vista dos soft skills, concatenado com esse mundo digital? O que vocês acham? Se, poxa, isso aqui eu gosto em mim, ou isso aqui eu acho que eu quero desenvolver mais? Rogério, se me permite, até complementando um pouquinho o que a Renata falou, que eu achei super interessante, e já respondendo essa pergunta que está alinhada com isso, eu achei bem legal que a Renata disse de a gente tem que aprender a liderar ou a ser liderado, né? Então, acho que um dos soft skills aqui que é muito importante, quando a gente fala principalmente de alguém que está nessa posição de fazer uma implementação de uma nova metodologia numa empresa, é a gestão da mudança. Não só a mudança dos outros, mas a nossa, né? Então, você realmente está preparado para que pode ter muita barreira, pode ter uma dificuldade muito grande para você ter uma aceitação por parte de todos. Isso nunca vai acontecer, né? E você entender que como você pode ultrapassar essas dificuldades, né? Então, você tem uma habilidade pessoal também de fazer entender que aquilo é importante, que aquilo vai trazer mais benefício, não só para a empresa, dando para um olhar corporativo, mas para a qualidade de vida profissional daquele profissional. Então, ter um entendimento realmente acadêmico do que é a gestão da mudança, né? E depois levar isso à prática, eu acho que é importantíssimo, tá? E aí, fazendo um paralelo com o que você comentou, Renato, também sobre colaboração, né? Isso é interessante porque quando a gente fala em BIM, né? A BIM é trabalhar de forma colaborativa e tal, ok. Super interessante. Só que quem não trabalha com BIM não entende o que é trabalhar de forma colaborativa. Muitas vezes a pessoa pensa só no lado humano mesmo. Ah, não, eu sou super colaborativo. Ah, eu ajudo, eu vou estar aqui porque você precisar, tal. Não é... Isso é importante, com certeza, com certeza. Mas trabalhar de forma colaborativa, a gente está falando de um processo, de um fluxo. A gente está falando de tecnologia também. Então, é claro, vem a habilidade pessoal, humana daquele ser, né? E ter essa proatividade, estar ali também, né, vestindo a camisa para isso, mas poder entender que existem meios tecnológicos, e aqui a gente está falando dos fluxos de trabalho, das ferramentas, que vão propiciar ele trabalhar em colaboração com o que hoje pede a metodologia, BIM e as ferramentas, né? Mudança, por exemplo, dos canais de comunicação, mudança dos sistemas de armazenamento, mudanças de como você realmente vai produzir algo, né? Então vamos falar aqui dos teamworks, né? Tudo isso. Então, entender o que é as tecnologias também a nível de não só soft skills, mas como a gente pode aliar nossas habilidades pessoais com o que a com o que as tecnologias hoje oferecem. E quando a gente fala em BIM, tá, todo mundo já entende, BIM não é software, ok, beleza. Mas também sem tecnologia é muito difícil ter BIM, né? Então, eu acho que o principal é a gestão da mudança, só resumindo,
pessoal e a gestão da mudança nas habilidades, de você incorporar tecnologia para facilitar o seu trabalho e possibilitar que você realmente trabalhe de forma colaborativa. Esses são os 2 pontos principais. Tu te consideras um cara de fácil de mudar? Olha, eu acho que sim. Não sei, tem que perguntar para outras pessoas. Eu acho que sim, por quê? Primeiro, eu gosto de coisas novas e eu gosto de desafios. E todo desafio te traz uma mudança. Então, eu acredito que sim, mas é sempre melhor a gente ouvir de outras pessoas. Com certeza. Qual desses soft skills você se identifica, Thaís? Eu diria que eu sou muito adaptável. Eu sou adaptável, eu gosto também do desafio e eu acho que cada desafio e cada mudança traz um crescimento pessoal pra gente. Maravilha. Rê, qual que tu te identifica mais? Eu achei curioso porque eu também digo adaptabilidade, né? E eu acho curioso que nós três temos a mesma coisa e nós três decidimos morar fora do país. Então, de alguma forma, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente buscou mudanças na nossa vida que não necessariamente elas viriam de uma forma natural, né? Então, só o fato da gente ter decidido, sabe o quê? Eu vou morar do outro lado do planeta. E isso traz muitas mudanças, né? No meu caso, inclusive, muitas mudanças profissionais, mas eu sou psicóloga, né, de formação e atuei na área da psicologia e tudo. Então, tanto no meu âmbito profissional quanto no pessoal, eu diria que a adaptação, para mim, flui, né? A gente aceita as mudanças da vida, a gente sabe que não tem nenhuma certeza maior que a vida, que é a impermanência, né? Então, se a gente puder ir se adaptando, mais fácil a vida é. E tu também perguntou o mais difícil, né? Eu fiquei pensando aqui, mas para mim o mais difícil, eu diria, de soft skill é o soft skill. Se a gente for falar desse tema que a gente tem conversado agora, com essa quantidade de informação, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de organizar mentalmente essa quantidade de informação. Assim, quando eu tenho um tema novo, que eu tenho curiosidade, eu me perco um pouco nesse mundo digital, né? Às vezes um tema leva a outro, quando vê, passou 1 hora, e eu me pergunto, gente, como é que eu cheguei aqui? Nessa outra informação, né, que complementa, mas que vai levando para outros lugares. Então, eu diria que isso é o que eu posso desenvolver melhor, assim, de conseguir organizar a informação de forma prática que eu recebo, também de forma mental, assim, como fazer que essa informação tenha sentido prático na minha vida. Legal, eu lembro que você comentou que tinha um medo do metaverso e que depois que viu o meu vídeo, o medo passou, porque... Eu acho que boa parte tem a ver com isso, porque ali estava uma informação estruturada, tu pode ver do começo ao fim, ter um pouco de clareza, né, do que realmente é o conceito e tal. Então deve passar um pouco por isso, e não pelo conceito em si, mas de como ele é apreendido por você, como ele é adquirido, né? Exato, porque isso também tem muito a ver com essa informação que a gente sabe. Como eu sou da área da psicologia, muito do que eu estava lendo, do que eu estava me informando sobre o metaverso era sobre as relações humanas, né? E existe realmente como a gente está falando de adaptação, né? Para a relação humana seguir existindo saudável, a gente vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias, que a gente não perca o valor da relação humana. Porque, inclusive, para esse processo de aprendizagem do que a gente está falando aqui, por exemplo, quando a gente faz um master, a gente não deixa, de forma alguma, as relações humanas se perderem nessa formação. Então, a gente pensa com muito cuidado como que os alunos podem aprender entre eles, como que eles podem compartilhar a experiência que eles têm. Então, eu vinha desse receio da área da psicologia, digamos, né? Como que vão ser as relações humanas no momento que a digitalização for tão abrangente em tantas áreas, né? Daí, o Rogério fez pra gente aqui da Ziggurat uma masterclass sobre metaverso. E eu deixei ouvindo, assim, enquanto eu trabalhava, e eu não parei de escutar. E gente... me trouxe uma paz. Foi muito, muito bom ter escutado mesmo. Boa, muito legal. Dificuldades, Thaisa. O que você acha? Dentre esses soft skills. Eu acho que minha dificuldade é um pouco do que a Renata falou, de construir a ideia, alinhar a ideia na minha cabeça, mas na hora de me comunicar. Principalmente quando é em público, eu tenho um pouco de vergonha. Prefiro ficar ali atrás das câmeras e apoiando tudo, mas não aqui diante. Claro, isso é perfeitamente ajustável, até eu sou um exemplo disso também, sempre fui muito tímido, muito, muito tímido, e que hoje ainda sou, mas era bem mais. Ale, dificuldade? Eu acho que seriam
duas, assim, uma que eu já venho trabalhando há algum tempo, que eu pude perceber. Eu sou muito ansioso, né, pessoalmente, e tanto que eu falo muito rápido, às vezes saio falando, e 200 por hora, e às vezes isso pode ser um problema de comunicação, né, então algo que não só na hora de você se comunicar, mas na hora de você responder, né, às vezes você tem um problema que você precisa solucionar, não ser imediatista, né, não deixar essa ansiedade, deixar você resolver algo, e eu falo principalmente no âmbito corporativo, e como eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo gerenciando pessoas também dentro da indústria da construção, é algo que eu fui aprendendo e realmente entendi, né, que as decisões precisam ser pensadas realmente, né, você não está sempre no campo de batalha que você tem que responder ou está sendo testado que você tem que ser o mais rápido, né, hoje existe muito disso, né, quem responde mais rápido, não, qual é a resposta mais inteligente? Nem sempre vai ser a mais rápida, ou quase nunca vai ser a mais rápida. Então isso é algo que acho que eu olhando lá desde o início da minha carreira até hoje, é algo que eu pude avançar muito. Então é aquela questão básica, dá 24 horas, dorme, acorda e pensa, você com certeza vai ter outra resposta, vai se colocar no lugar do outro, vai entender aquele problema com mais profundidade, o seu contexto. Então isso acho que é uma habilidade pessoal que eu venho trabalhando há muito tempo e acho que tenho conseguido melhorar ela. E outra, eu concordo plenamente com o que a Thaís e a Renata falaram, que é muito difícil hoje. A gestão do tempo em si, mas não só do tempo, a organização dele, né? Como hoje tem muito conteúdo, querendo ou não, a gente acaba fazendo muitas coisas no âmbito profissional também, né? Seja numa empresa ou seja fora, né? Ok, hoje trabalho aqui na Zigurate, né? Nas relações corporativas, a gente acaba se envolvendo em outros departamentos, né? Não tem como você trabalhar só numa coisa muito específica, né? As questões acadêmicas, então você comentou do mestrado, questões pessoais, se manter atualizado, e se você não buscar uma informação com curadoria, como a Renata falou, cada informação vai te levando a outra, de repente você está estudando uma coisa e fala, não, o que eu estou estudando isso aqui? Não era o que eu estava procurando, né? Então acho que a gestão do tempo e a gestão e a curadoria daquilo que você busca a nível de informação, acho que é algo que a gente tem que melhorar a todo tempo, porque é muita informação, e é muita coisa para você ficar atualizado hoje em dia. E a gente tem aquele medo, né? Parece que se você ficar um mês, olha, eu vou ficar um mês de férias, parece que o mundo já deu 30 voltas e você ficou para trás. Então você também tem um pouco de paciência nisso, entender que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo buscando conhecimento e se manter atualizado, traz um pouco de tranquilidade. Não, é verdade, eu também acho que um ponto que eu preciso trabalhar muito em termos pessoais é a ansiedade. Eu também preciso demais, assim. Eu tenho um pouco desse receio de que se eu passar um dia parado, vou ser atropelado, sabe? E isso é algo que eu preciso trabalhar. Outros soft skills que foi comentado, eu não diria que eu tenho, eu diria que eu me identifico, tá? Porque realmente, como o Alessandro falou, é melhor que outros digam se eu tenho ou não, né? Mas eu me identifico muito com o trabalho colaborativo, acho que a gente, em conjunto, sempre vai fazer o melhor trabalho do que sozinho. E por me identificar, eu procuro desenvolver isso nas pessoas, ou pelo menos fomentar isso nas pessoas, né? E eu acho que é interessante. Essa situação de adaptabilidade, e aí dizia um autor americano, de que hoje não é necessário você não só aprender a aprender, mas também aprender rápido. Ser ágil nas mudanças, ser ágil em aprender, ser ágil em se adaptar. E é uma coisa que eu também me identifico, assim, de me adaptar rapidamente a essas mudanças. Aí surgiu uma tecnologia assim assada, eu já vou atrás para saber como é que é. E aí tem uma charge do Garfield que ilustra muito bem isso. Ele passa um ratinho, ele pega o rato. Passa o outro rato, ele pega com a outra pata. Passa mais um, ele pega com a outra pata. Daqui a pouco ele está com as 4 patas segurando o rato. E passa mais um. Ele larga os 4 e pega aquele. Então, exemplifica um pouco disso de ser adaptável à mudança, mas também gostar muito de novidade, gostar muito de ir atrás do novo, de ir atrás do que... Tipo, estar na crista da onda, de que, sabe... E isso tem a ver com ansiedade, então é uma coisa que está interligada na outra. Talvez se eu fosse menos ansioso, eu também não tinha tanto anseio pelo novo, sabe? Então é uma coisa que a gente sempre tem que botar na balança e meio não totalmente excluir, mas controlar.
né? É algo, eu diria, muito desafiador para os novos profissionais, né? Que eu acho até que nem é o profissional do futuro, é do agora, né? Porque a gente vive num ambiente de muita ansiedade. Quando surgiu essa nova rede social, eu entrei e o meu primeiro post foi, pronto, mais uma fonte de ansiedade. Porque é bem por aí, né? É você ter para saber o que estão postando, o que foi, se não foi, se tem, enfim. Você acaba ficando envolto nesse meio. Isso gera mais ansiedade. Por outro lado, é legal porque você sempre está atualizado, você sempre está conversando com as pessoas sobre assuntos atuais. Claro. Aí também entra a gestão do tempo, né, Rogério? Porque mais uma rede social, sem excluir uma rede social anterior, significa mais uma fonte de informação que tu, né, vai abrir, às vezes desbloqueia o celular e começa a abrir todas as redes que tem e isso, o tempo que vai. Perfeitamente. E aí, dentro desse contexto de excesso de informação e principalmente depois da pandemia, tudo rumou para o âmbito remoto e as formações remotas aumentaram absurdamente, a quantidade de informação nas redes aumentou absurdamente, vem o que vocês disseram, que é a necessidade de curadoria como sendo uma coisa essencial, diria, né? E acredito que nesse contexto, como está inserido os cursos que a Zigurate oferece, né, uma vez que todos nós estamos nesse contexto, que vocês poderiam destacar assim como diferenciais? O que vocês acham que o que a gente está preparado para oferecer para esse mercado e que traz o diferencial para esse novo profissional? Olha, Rogério, esse é um tema bem interessante porque esses novos comportamentos, as questões que acontecem, por exemplo, com a pandemia, né? São momentos que, claro, por um lado, trazem, de uma certa forma, apertam um pouco, né, alguns avanços, né, de tecnologia, por exemplo. Então, as formações online, o trabalho remoto nas empresas, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tudo que é novo traz coisas boas e coisas ruins, né? A gente tem que entender o caminho certo para a gente tomar as coisas boas. Qual que é o grande problema que a gente vê dentro dessa mudança, né, das formações, quando veio todas as escolas para formação online, que foi uma necessidade, uma obrigação de sobrevivência, né, realmente, é que muitas mudaram o meio de comunicação. Esse é o grande problema, tá? E quando a gente fala da formação à distância, a formação online, é uma mudança de metodologia. E quem trabalha com BIM não é nem explicar o que é metodologia, né? Já tá careca de saber. Qual que é o nosso grande diferencial? É que a gente leva muito tempo de experiência na formação online, né? Imagina só, hoje é muito mais comum por conta da pandemia, então vamos falar que nos últimos 2, 3 anos, as empresas e os estudantes, profissionais que buscam formações, estão mais adaptados a isso. Passaram daquela primeira curva inicial, né, de ter uma formação realmente oficial, né? Não buscar uma informação na internet, mas entrar num curso online, né? Imagina só, a gente fazia isso lá no comecinho dos anos 2000. Então, há 20 anos atrás. E, claro, a gente teve um pioneirismo muito grande em digitalizar o setor da educação para a construção civil, que é um setor, por natureza, muito tradicional, muito fragmentado, né? Por isso que a gente tanto se luta para a implementação do BIM, porque é um setor realmente muito difícil de ter essa mudança, né? Vem acontecendo bastante, isso é bem legal, a gente fica feliz, mas a gente sabe que é difícil. E a gente poder ter feito isso primeiro nos dá a oportunidade de ter mais experiência e trabalhar numa melhoria contínua sobre isso. Então a gente vem trabalhando na metodologia online, aprimorar a metodologia há 20 anos. E aí é uma questão natural, não dá para comparar uma escola, por exemplo, que vem trabalhando há 1, 2 anos com uma escola que trabalha há 20 anos com isso, né? Isso já é intrínseco nosso, né? E claro, isso alia outras questões, né? Ser pioneiro. Então, não só na metodologia, no meio de transmitir a informação, mas no modo de trabalhar, né? E aí aqui eu iria para um segundo pilar, realmente, que acho que é uma diferença muito grande da Zigurate, que é o trabalho prático, né? Hoje, quando a gente fala de tipologias de mercado, né, a construção é uma indústria muito prática, né? Não dá para só ler um livro,
e você depois fazer uma tese, né? A gente tá falando de uma disciplina como direito, que você tem que debruçar ali nos conceitos legais, estudar e depois escrever, né? O produto final não é um livro ou um documento. O produto final é uma construção feita, que vai ser habitada, que vai ser utilizada, né? Então não tem nada melhor do que você aprender fazendo. E não é um clichê, vou aprender fazendo. Não, é porque a nossa indústria exige isso, né? O universo da academia, que é importante, evidentemente, a teoria, tudo isso, mas ela não aborda muitas variáveis que existem na nossa indústria, que é a prática. Então, eu acho que esse, inclusive, é um dos maiores diferenciais da Zigurate. Os alunos poderem, ao longo de uma formação, e não no final, mas ao longo dela, trabalharem de forma colaborativa, trabalhar em equipe, mas trabalharem de forma prática. Executar tudo aquilo que você aprende. É ali que surgem as dúvidas, é ali que surgem os desafios, e é ali que você vai aprender. Então, sim, pensando agora, eu acho que seriam os maiores diferenciais. Isa, o que você acha? Diante de quando você conversa aí com as instituições e tal, o que você acha que é o diferencial na hora de apresentar os nossos cursos? Eu concordo também com o Ale, e eu acho que o diferencial da Zigurate é exatamente isso, a experiência que a gente oferece para o estudante digital, a experiência completa. E eu vejo que muito do que as instituições também buscam quando buscam a Zigurate é isso, uma formação de qualidade, uma formação com reconhecimento, uma formação não com reconhecimento só a nível nacional, reconhecimento a nível internacional. A gente é uma escola internacional, então a gente tem alunos no mundo todo, a gente promove, querendo ou não, esse network internacional. E o network internacional traz o quê para a gente? Traz experiências e perspectivas totalmente diferentes. E isso tem muito valor. A gente é referência, a gente tem os professores de referência com a gente, estamos muito fortes nisso, de trazer também nossa relação institucional, estarmos fortes, estarmos juntos a instituições também potentes, que a gente vê que isso também agrega valor para o nosso curso e para a nossa instituição, e para os nossos alunos, que é o nosso foco principal do curso, é isso, são nossos estudantes. Esse item que você comentou eu julgo realmente muito importante dessa globalização do network, né? Hoje você não precisa ficar limitado a oferecer teu serviço só à tua região, né? Então, muitas das vezes os alunos falam assim para mim na graduação, professor, mas aqui na cidade não pedem. Eu digo, e daí? Você hoje pode prestar serviço para qualquer lugar. Então, Rê, o que você acha aí de diferenciais que o nosso curso apresenta frente a esse novo profissional, para formar esse novo profissional? Eu concordo com tudo que vocês falaram e complementando um pouco nessa questão da gente ser um Master internacional, isso também auxilia que os alunos aprendam a partir da experiência de professores, que muitos também são internacionais, mas também de colegas que são internacionais. Porque a gente entende que os profissionais que buscam o Master, eles também têm experiência, né? Então, eles também têm o que compartilhar, o que ensinar, enfim. E essa troca é como se estivesse numa comunidade, né? Mas numa comunidade internacional. Então, é uma comunidade muito potente, é uma comunidade super rica. Existe troca entre colegas e, obviamente, troca com os professores. Eu concordo muito com a Thaís, esse é um outro ponto bastante importante. Nosso corpo docente, ele é super forte, a gente tem professores super atuantes no mercado. E um outro ponto que eu acho super importante, que o Alessandro comentou, né, sobre o trabalho final de Master, que é um trabalho que a gente realiza ao longo de todo o Master, que é a parte prática. E durante o trabalho final de Master, os alunos se dividem em grupos, eles têm um mentor, ou seja, existe um professor, que é do Master, que é um professor do Master, que ele acompanha o grupo ao longo do ano, ao longo de todo o ano, de todo o Master, na construção desse projeto. Então, ele traz um monte da sua experiência. Às vezes ele até desafia os alunos, tenta fazer isso e depois a gente vê o que acontece, né? E aí ele ajuda depois a refletir como que foi. Isso é incrível, assim, que é um espaço para tu tentar, né? E colocar em prática os aprendizados que tu tem, significa que tu está praticando aqui para depois ir para tua área profissional, já tendo a experiência prática, não só teórica, né? Então, se tu precisa, não, vai acontecer, né? No momento que tu erra, no momento que tu te equivoca, enfim, que tropeça no caminho, digamos, tá dentro da mente segura, tu consegue transformar isso em aprendizagem, para depois, no mundo real, como eu falo, no mundo real, tu poder levar essa aprendizagem, tu já cometeu os erros necessários, tu já praticou a teoria,
e tu sai muito mais preparado para realmente atuar no mercado de trabalho, né? Não, perfeito. Só para complementar também, e não esquecer que eu acho super importante, é essa questão que tanto a Thaisa quanto a Renata falaram do corpo docente, é trabalhar de uma forma inteligente também, desde do nosso lado das Zigurat. Se nós trabalhamos de forma online, e a gente tem essa capacidade de poder ter professores independente do local que eles moram, é simplesmente uma questão de trabalhar de forma inteligente. Vamos unir aqui os melhores para a gente poder oferecer o melhor para os nossos alunos, né? E um ponto, só para fazer uma conexão com o que a gente falou lá no comecinho, né, da indústria 4.0, do profissional 4.0, que é agora esse profissional e essa pessoa que não é só um consumidor, mas é alguém que está muito mais envolvido no processo, né, de colaboração, de criação das coisas em si. O que a gente faz na formação também é isso, colocar nosso aluno num papel de protagonismo. Então ele não vai estar só assistindo um conteúdo, absorvendo um conhecimento, né, que aí depois ele fecha a câmera e vai embora. Não, ele faz parte da comunidade, ele vai praticar, ele vai executar, ele vai ter oportunidade de conduzir a formação dele para ele poder agregar valor naquilo que ele realmente quer ou que ele precisa. Então, ok, eu vou querer trabalhar nessa fase que a gente está estudando, gerenciando a minha equipe. Então, você é o team leader dessa equipe, você é o coordenador e quer experimentar como realmente não só liderar as pessoas, mas usar a tecnologia para criar os fluxos de trabalho. Ou não, quero ser simplesmente alguém que está mais a parte operacional, porque isso me falta. Então, você realmente, não é uma questão de escolher uma matéria, todo mundo passa por tudo, mas você ter esse protagonismo de você desenvolver algo dentro da formação e é algo que você vai mostrar depois, né? Tanto academicamente, porque você defende aquilo que você produziu, mas para o mercado, né? Quantos vídeos a gente vê postados nas redes sociais pelos nossos alunos do que eles produziram durante a formação? Então, realmente colocar o aluno como um protagonista dentro da formação e depois da formação no mercado de trabalho, eu acho que é um ponto muito forte, principalmente no profissional 4.0 de hoje. Só complementando também o que a Alessandra falou, eu até digo que é o que o Rogério costuma dizer, né? Que a gente pede que os alunos se coloquem dentro do Master, fora das suas zonas de conforto, né, Rogério, que ele sempre diz. Então, se vem com uma experiência, ou no software, ou num papel dentro do grupo, né, que nesse espaço tu faça o que tu não tá acostumado a fazer, porque seria muito mais fácil tu fazer o que tu tá acostumado a fazer rapidinho e pronto, do que tu realmente te experimentar, né? Esse é o espaço para tu te experimentar, ver se tu gosta, não gosta, se tu vai bem, se não vai bem, não tem problema nenhum, né? Então, é um espaço realmente de experiência, né? E agora, imagina tu estar dentro de um grupo trabalhando num projeto, com um brasileiro, com uma pessoa que mora em Portugal, com português, ou com um brasileiro que mora na Inglaterra. Então, é um espaço tão rico de nova informação, de novas experiências, de novos contextos, né? E que tu pode experimentar em diferentes papéis e com diferentes ferramentas. Realmente eu comento bastante essa questão de sair da zona de conforto, porque primeiro que é necessário, primeira coisa, é necessário. Segundo que quando a gente sai dessa zona de conforto, isso nos impulsiona a expandir essas nossas barreiras, né, essas nossas barreiras iniciais. E quando o aluno se coloca nessa situação, ele fica com muito medo de errar, né? E eles mandam mensagem, assim, dizem assim, professor, será que isso aqui tá certo e tal, não sei o quê. E aí eu sempre brinco, às vezes, dizendo assim, deu certo quando você fez isso? O cara, não, então tá bom, então tá certo. Então, eu quero... uma das coisas é aprender com os erros ajudam a gente a crescer, faz parte do aprendizado errar, né? Então, se errou, ótimo. Então, tire partido desse erro. Não no intuito de repeti-lo, obviamente, mas sabendo como não fazer. Você acabou de aprender como não fazer. Então, já é um aprendizado, né? Então, tendo isso controlado, perfeito. Não vejo problema nenhum no erro. E como disse bem a Renata, é um ambiente controlado. A gente está errando dentro de casa. Errar dentro de casa é mais fácil, é mais tranquilo, né? Você tem o apoio dos pais dizendo assim, olha, tudo bem, tu errou, mas toma aqui, faz assim, né? Então, nós como professores somos pais, né, desses alunos também. A gente pode conduzir para que esse erro se transforme em um aprendizado e não numa dor. Indo aqui para as considerações finais, gostaria já de antemão de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, transferir para a gente aqui um pouco da experiência de vocês, do conhecimento de vocês, né? E pediria a vocês essas considerações finais. Fiquem à vontade também, se quiser,
fazer uma divulgação do que fazem, dos trabalhos que são desenvolvidos também na empresa, ou mesmo deixar uma mensagem, o microfone é de vocês, fiquem completamente à vontade. Sim, tentando não ser muito repetitiva, né? Como considerações finais, eu diria que tudo que a gente vem conversado hoje, muito do que a gente conversou hoje, são sobre mudanças, né? Mudanças na forma de aprender, na forma de aprendizado, de ensino, de atuação no mercado. Então, como consideração final, eu diria que o resumo do que a gente conversou é que a gente nunca deixe de ser os protagonistas, né, das nossas carreiras, que é o que a gente tem conversado aqui, né? E nunca deixe de buscar essa informação, de se atualizar, enfim, de que as coisas mudam muito rápido. E se a gente aceitar que isso está acontecendo, a gente vive melhor, né? A gente consegue crescer como pessoas, como profissionais. Eu, então, fazendo agora a parte mais da propaganda, né? Sou coordenadora acadêmica aqui da Zigurati. A gente oferece masters em diferentes áreas. Se quiserem buscar, a gente também oferece cursos mais curtos em outras áreas. Enfim, o Rogério, ele é professor, ele é diretor aqui com a gente. A gente também tem outros diversos profissionais atuando aqui com a gente, profissionais ótimos, né? Alguns já passaram aqui pelo canal do Rogério. Então, eu agradeço muito a oportunidade, Rogério, de estar aqui, de compartilhar com vocês, também de ouvir os colegas. E é isso, obrigada. Eu que agradeço. Thaisa. Vamos lá, vou ser breve. Queria agradecer, Rogério, pela oportunidade. Minha mensagem é que a gente seja corajoso, que a gente siga os nossos caminhos, que a gente tenha coragem aí de buscar a nossa melhora contínua. E puxando um pouco para a minha parte aí de Institutional Engagement Manager, eu acredito muito que a colaboração é revolucionária. E, bom, a gente está aqui, eu aqui como Institutional Engagement Manager, que nada mais é do que uma gerente de relações institucionais. Sou responsável por criar relações institucionais e sinergias com instituições que tenham alguma relação com nossos programas, com os programas que a Zigurati oferece. Então, eu só posso dizer que a gente está aqui de portas abertas para receber vocês que têm alguma dúvida ou que queiram alavancar a carreira de vocês ou conhecer um pouco mais da Zigurati e como a gente poderia ajudar vocês. Eu só posso dizer que a gente está aqui de braços abertos para ajudá-los como pudermos. E muito obrigada mais uma vez, Rogério. Eu que agradeço, Thaisa. Ale, considerações finais. Legal, vamos lá. Primeiro, Rogério, obrigado pelo espaço. É sempre muito bom participar em qualquer tipo de evento contigo, né? As ideias são sempre muito atualizadas. E eu gostaria de deixar uma frase que é do Steve Jobs, não lembro se é exatamente assim a frase, mas é mais ou menos assim, que ele fala: cada sonho, né, que você deixa de realizar é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, acho que quem hoje tem anseios por conhecimento, entende que precisa melhorar o seu perfil profissional, precisa entrar numa formação para poder ter novas oportunidades, façam, tenha essa coragem, como falou a Thaisa. Hoje, quem não trabalha com BIM realmente está muito atrasado, né? Então, vá atrás disso, invista nisso, porque com certeza vai mudar muito a trajetória profissional da sua vida, pode ter certeza. E para quem não me conhece, bom, o Rogério me apresentou no comecinho, né? Sou Alessandro Ferrari, sou gerente corporativo aqui da Zigurati. Tem uma história já um tanto longa com a Zigurati, né? Na verdade, eu entrei como aluno do primeiro Master em Português, lá em 2016. Depois me tornei colaborador, mas no setor de admissões, e hoje aqui no departamento corporativo, atendendo empresas, né? Empresas que realmente buscam também colaborar e capacitar os seus profissionais. Então, quem está aqui nos assistindo, tiver qualquer interesse, é só me buscar nas redes sociais, no LinkedIn, né? Ou que está numa empresa que precisa de um apoio para realmente fazer com que a empresa entenda essa necessidade, também me busca, a gente sempre ajuda isso com nossos convênios corporativos. Mas é isso. Obrigado, Rogério. Obrigado, pessoal. Foi demais. Opa, muito obrigado. Obrigado a vocês pela disponibilidade. Obrigado por ter compartilhado, né, um pouco dessa experiência vivida dentro da empresa também, não só a experiência profissional de vocês, mas a experiência vivida dentro da empresa, e por dar esse panorama, né, do mercado aqui para gente. A todos que ficaram conosco, também muito obrigado por acompanhar. Se gostou do conteúdo, considere curtir, se inscrever, compartilhar também com seus amigos.
Muito obrigado e até a próxima.